Durante anos eu me via cercada de coisas, roupas que eu nunca usava, objetos que eu guardava porque eu pensava que algum dia ia precisar, gavetas entupidas, prateleiras cheias e mesmo assim eu achava que precisava de mais. Até que um dia eu percebi que aquilo tudo não estava me trazendo nenhum conforto. Pelo contrário, estava me roubando tempo, energia e dinheiro. O minimalismo não é viver com o mínimo possível, é viver com o essencial. É você escolher o que realmente importa, aquilo que você realmente irá usar e deixar o resto ir. É você abrir espaço para mais tempo, mais liberdade, mais paz. E eu já adianto que eu não sou uma pessoa radical. Eu não joguei tudo fora, eu não fui morar simplesmente com uma mochila nas costas. Mas eu criei 12 regras simples que mudaram a minha vida, relacionadas ao minimalismo, que me ajudaram muito a gastar menos, a ter mais tempo comigo mesma e com as pessoas que eu gosto de compartilhar a vida. Me trouxe mais clareza mental e mais liberdade, e você pode fazer o mesmo. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar essas 12 regras transformadoras e que eu tenho certeza que também vai mudar a sua vida. A primeira regra que eu comecei a aplicar para minha vida é: se eu não podia pagar à vista, então eu não comprava. Gente, eu era mestre em parcelar diversas coisas supérfluas, coisas que não eram essenciais no meu cartão de crédito, e isso virava uma bola de neve. Eu ganhava aproximadamente R$ 1.500 e eu tirava uma parte desse dinheiro para pagar as contas essenciais, que era o meu aluguel, condomínio, água, luz, internet. Outra parte eu deixava para o mercado, e pagava o meu cartão de crédito. Quando chegava a segunda semana ali do mês, na primeira quinzena, eu já não tinha mais dinheiro. E isso é uma bola de neve, porque como eu não tinha mais dinheiro para passar o resto do mês, então eu comprava o resto do mês as coisas que eu precisava no cartão de crédito e aquelas também que eu não precisava, E com isso, no dia seguinte, a fatura do meu cartão de crédito ainda vinha maior do que o mês anterior. Então foi ficando uma conta em cima da outra até que eu entendi que se eu não parasse de comprar coisas supérfluas no meu cartão de crédito e parasse de parcelar, isso nunca ia mudar. Então eu comecei a reprogramar o meu pensamento o seguinte: se eu não tenho dinheiro para comprar à vista e não é uma coisa essencial, eu não vou comprar. E isso me livrou muito desse estresse financeiro. A segunda regra que também me ajudou demais a sair desse estresse financeiro foi pensar: por que eu tenho que comprar essa coisa antes de fazer essa compra? Então, eu sempre me perguntava: eu realmente preciso disso? Eu realmente vou usar isso? Por que eu preciso disso nesse momento? É fundamental na minha vida? É fundamental no meu trabalho? Eu vou usar no meu dia a dia? E se a minha resposta ela não me convencia, então eu pensava mais, eu não comprava imediatamente. Porque parece uma atitude simples, mas quando você começa a refletir se você realmente precisa de determinado produto, se você precisa fazer aquela compra mesmo, se você está fazendo simplesmente porque você quer comprar ou você acha que é algo interessante, mas não é essencial para você, então é um ponto que você pode deixar para depois e repensar se aquilo realmente é importante você comprar agora ou simplesmente é porque é um gasto que você quer fazer. E atrelado a essa regra, a minha terceira regra é: eu sempre penso uns 15 dias antes de comprar alguma coisa. Eu escrevo ali uma lista de coisas que eu quero comprar. E eu deixo ali. Durante uns 15 dias eu vou pensando naquela ideia, se eu realmente preciso ou não. Porque com o passar do tempo eu vou conseguir refletir se realmente aquele objeto, aquela coisa que eu estava querendo comprar, ela é relevante ou não. Se a vontade passar, é só o impulso. Se eu continuar com a vontade de comprar determinada coisa, aí eu avalio com calma se realmente eu vou precisar daquilo ou simplesmente vai ser mais um objeto que vai ser jogado ali no canto da minha casa e eu nunca mais vou usar. A quarta regra que eu comecei a aplicar na minha vida foi: compre menos, mas compre com qualidade. Se já tiver aquela sensação de comprar algumas roupas que elas parecem ser descartáveis, isso vale também para sapato, alguns objetos, cinto, e eu já passei muito por isso. Por exemplo, eu comprava uma blusa, lavava ela algumas vezes e ela já ficava relaxada, desbotada, às vezes até rasgava. Isso quer dizer que são roupas que não são de boa qualidade. E o que acontecia? Eu sempre tinha que ficar comprando roupas novas porque aquelas baratinhas que eu ficava comprando, elas não duravam nada. Então agora, quando eu vou comprar uma roupa ou um sapato, ou seja lá o que for, eu sempre observo se o material é de qualidade, como que é a durabilidade desse produto, olho a etiqueta que está no produto para saber o material que foi confeccionado, para entender melhor se esse material ele vai durar para mim um mês ou vários anos, porque é muito melhor você ter uma roupa de boa qualidade que você possa combinar ela com outras coisas e ela ter uma durabilidade maior, mesmo que custe um pouquinho a mais, do que você ficar usando roupas quase que descartáveis. É aquele famoso barato que sai caro, Então às vezes é melhor
melhor você gastar um pouquinho mais em algo que é de boa qualidade do que você gastar menos, mas ter que comprar em grande quantidade. Gente, uma coisa que parece ser um exagero, mas que fez muita diferença na minha vida, que no caso é a quinta regra, é programar o dia seguinte na noite anterior. Na noite anterior eu já organizo a minha agenda para o dia seguinte, eu já deixo as minhas marmitas prontas, eu já separo a minha roupa de atividade física que eu vou fazer no dia seguinte de manhã. Eu já organizo alguns documentos que eu preciso, por exemplo, se eu vou numa consulta no dia seguinte de manhã, eu já arrumo meus documentos, deixo eles bem organizados ali dentro da pasta e da mochila que eu vou usar. Então, essa organização, ela te economiza muito tempo, te deixa uma pessoa muito menos estressada, porque você não vai precisar no dia seguinte ficar ali procurando tudo que você precisa para levar, e de pouco em pouco, dia após dia, você vai perceber que a sua produtividade vai ser muito maior. Nossa, quantas vezes já aconteceu comigo de eu deixar para arrumar as coisas, para organizar o que eu tenho que fazer ali no dia mesmo, durante a manhã, ali naquelas primeiras horas da manhã, depois que eu acordo. E quando eu acordava atrasado, eu tinha outros planos, isso me atrasava demais. E isso ia me acumulando estresse, porque eu pensava, já poderia estar adiantando outras tarefas e tô aqui fazendo coisas que eu poderia ter organizado no dia anterior. E aliado a essa questão da organização antecipada, a sexta regra está relacionada com a organização do cardápio da semana. Aqui em casa mora eu e meu namorado e a gente cozinha em casa para levar a marmita para o trabalho. Então a gente já deixa organizado o cardápio que a gente vai comer a semana inteira, para não perder tempo pensando, hoje a gente faz o quê? Qual vegetal a gente vai cozinhar? Qual carne? Qual o tipo de prato que a gente vai fazer para hoje? E isso também auxilia demais essa questão da produtividade, porque a gente organiza o cardápio direitinho para cada dia da semana e nós montamos a nossa marmita de acordo com essa organização. Além disso, a gente economiza dinheiro porque reduziu drasticamente o desperdício, gastamos menos com o mercado e reduziu muito também a questão de comida estragada na geladeira. Pessoal, a próxima regra que ajudou demais essa questão do minimalismo é dizer não para convites. Antigamente eu aceitava os convites tudo que as pessoas me faziam, mesmo sem vontade, cansada, simplesmente por querer agradar o outro ou por querer socializar, achar que eu vou perder alguma coisa importante ali. Isso era muito prejudicial para mim, porque eu não tinha paz comigo mesma, eu pensava que as pessoas não queriam ficar perto de mim mais se eu rejeitasse algum convite, então tinha vários problemas com relação à rejeição. A partir do momento que eu entendi que eu precisava me priorizar, quando eu dizia sim para as pessoas, eu estava dizendo não para mim mesma, então eu passei a ver melhor aonde que eu gostaria de ir, com quem eu gostaria de estar, escolher melhor as minhas amizades, para poder ter essa opção de dizer não quando eu não quero sair. E para me ajudar em todo esse processo de minimalismo, para me fazer enxergar o que eu gostaria que tivesse na minha vida, essa busca por menos, eu contei com a ajuda desse livro aqui, que é o Essencialismo, a busca disciplinada por menos. Bom, esse livro realmente ele fez muita diferença para mim, porque ele fala de forma muito simples e prática sobre como eliminar o que não importa e focar apenas naquilo que importa na sua vida, que é essencial para sua vida e para o seu trabalho. O bom dele é que ele é direto, ele não fica dando muitas voltas, ele tem exemplos reais, aplicações práticas, e ele é bem fácil de aplicar. E depois que eu li ele, ficou muito mais claro para mim que viver com menos, viver com mais intencionalidade é muito melhor e te traz uma vida com muito mais significado. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ele tem um custo-benefício muito bom e eu tenho certeza que da mesma forma que ele mudou a minha vida, ele também pode mudar a vida de vocês. A oitava regra que eu estabeleci para minha vida foi estabelecer um limite para usar o celular. Todos nós sabemos que as redes sociais elas são muito viciantes, é um buraco sem fundo, você vai usando, e quando você percebe o dia já até acabou e você postergou aquilo que você deveria ter feito de importante no dia. Então, como eu estabeleço esse limite no celular? Eu acredito que todos os celulares têm essa função de você estabelecer um tempo para você usar determinados aplicativos. Então, vá nas configurações do seu celular e procure lá uma opção que te mostra que você pode cronometrar o tempo que você quer ficar no celular. Por exemplo, eu posso colocar 20 minutos de Instagram no meu dia, 30 minutos de YouTube. Quando eu estabeleço esse limite de tempo, quando chega no final desse tempo, eu já preenchi, já fiquei lá 20 minutos no Instagram, por exemplo, aí o meu aplicativo ele para de funcionar automaticamente. E para eu voltar a usar ele, eu preciso
ir lá nas configurações e aumentar o tempo, que não é legal, né? Porque se o seu objetivo é reduzir o tempo no celular, então estabeleça um tempo que você consiga cumprir, realmente consiga cumprir, para que você não precise alterar o tempo depois. A nona regra que eu estabeleci para minha vida é investir no que importa. Então eu decidi comprar minha liberdade financeira antes de sair comprando coisas simplesmente para impressionar. Então eu estabeleci uma relação importante com o meu dinheiro, passei a fazer investimentos. Agora eu prefiro muito mais fazer investimentos com o meu dinheiro, porque eu sei que a longo prazo é algo que vai me trazer um retorno, do que simplesmente ficar comprando coisas aleatórias que vão só acumular e acrescentar poeira aqui na minha casa. A 10ª regra que eu estabeleci aqui para minha casa e para minha vida é usar praticamente tudo que eu tenho aqui dentro de casa. Seja utensílios na cozinha, utensílios no meu quarto, no meu guarda-roupa. Então eu tento usar tudo que eu tenho. Se eu fico mais de um ano sem usar alguma coisa, eu já começo a repensar. Aí eu vejo se vai para doação, se vai para reciclagem, ou se eu simplesmente vou jogar fora porque já não tem mais alguma serventia. A 11ª regra é não dormir com a casa bagunçada. Não é você, nossa, Bruna, fazer uma faxina 11 horas da noite antes de dormir. Não é isso. É fazer aquela organização de 5 minutos, sabe? Por exemplo, colocar um sapato no devido lugar, organizar as louças que estão ali acumuladas na pia, fazer aquela arrumação geral, assim, só para tentar colocar a maior parte das coisas no seu lugar que estavam espalhadas. Eu sei que cada pessoa tem uma realidade, então depende. Se na sua casa tem crianças e ficam brinquedos espalhados, muitas vezes isso não vai funcionar. Às vezes você já chega cansado do trabalho e vê aquela bagunça ali e deixa para organizar no dia seguinte. Mas na medida do possível, quando você tem a oportunidade, é interessante você fazer essa geralzona na casa durante 5 minutos, pode ser 5 minutos mesmo, só para você sentir que tá um pouco mais organizado da casa e poder dormir em paz. Eu, por exemplo, fico muito mal, me sinto muito estressada quando eu acordo e vejo a pia lotada de louça suja do dia anterior. Aquilo ali já me dá um desânimo para começar o dia, já deixa minha energia para baixo e eu penso que é um gasto de tempo desnecessário, que eu poderia ter organizado no dia anterior e agora eu vou ter que ficar uma boa parte da minha manhã organizando a cozinha, lavando aquela louça, sendo que eu já poderia estar me organizando para começar o meu trabalho, começar o dia de uma forma muito mais interessante. E a 12ª regra foi entender que o minimalismo é liberdade. Não é você viver com o mínimo do mínimo possível, não. É você viver com o essencial, com aquilo que você realmente vai usar. E também estabelecer limites e regras para você ter uma vida com muito mais liberdade e paz. Essas 12 regras mudaram a minha vida de verdade. Já tem alguns anos que eu venho colocando elas em prática. E que você também pode escolher algumas dessas regras para colocar na sua vida sem radicalismo. Não precisa tirar tudo da sua vida para você começar a viver uma vida com um essencial. Mas o que você pode fazer é pegar essas 12 que foram listadas e verificar o que mais cabe na sua vida, o que vai ser mais importante em determinado momento que você está passando. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal pra gente crescer junto e viver uma vida com o essencial, mas que é o importante e o que faz a gente feliz. Beijo! Te vejo nesse próximo vídeo. Tchau!